Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma série online. Estamos muito felizes por estarmos juntos aqui novamente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero dar um recado para você agora que é muito importante. Se você nos acompanha aqui na série online e perdeu qualquer mensagem, fique tranquilo. Você pode assistir tanto na nossa série online no nosso canal do YouTube ou, se preferir, no nosso Spotify. Então é só seguir a gente lá, Comunidade e Restauração, que todas as mensagens vão estar em áudio. É muito mais fácil. Aproveitando também, se você quer saber tudo o que acontece em nossa igreja, fique ligado. É só mandar uma mensagem escrito "Oi", que nós vamos estar colocando você na nossa lista de transmissão. Por lá você vai receber todas as notícias e tudo o que acontece na nossa igreja. E agora, eu convido você a fechar os seus olhos que nós vamos orar. Pai, obrigada pelo teu cuidado, obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigada por essa semana que tivemos, que eu tenho certeza que foi de muita bênção. Pai, que esta celebração ela seja muito especial na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Agora eu convido você a abrir o seu coração, porque nós vamos juntos louvar a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas o teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. tu fazes que tudo
em espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o teu amor. Como é bom adorar o nosso Deus juntos, não é verdade? É um momento único que nós temos de engrandecer o nome do nosso Senhor. É mesmo. E temos um lembrete para você. No próximo sábado, dia 12, teremos novamente o Sábado Relevante. Então, das 10 às 15 horas da tarde, a nossa igreja estará aberta e você pode vir até nós para trazer a sua doação de alimentos e também para retirar o seu kit ceia. Os pastores e os líderes da nossa igreja estarão aqui e podem orar por você, porque no domingo, dia 13, já é a nossa ceia memorial. E gostaria de falar algo muito importante com você. Tenho certeza que, assim como na minha vida, Deus tem feito coisas lindas na sua vida e Ele tem cuidado de cada um de nós, mesmo nesses momentos tão difíceis. E por isso, eu quero convidar você a ser cada vez mais generoso com a nossa igreja local, porque dessa forma nós podemos alcançar muitas outras pessoas. Então, se você deseja contribuir, os dados estão na tela. Agora eu convido você a se conectar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Até mais! Tchau! Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar mais uma vez aqui na CR Online e hoje iniciando uma nova série de mensagens chamada Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Eu sei que eu e você, nesse período agora que nós estamos vivendo agora, talvez mais próximo do final dessa pandemia, houve muita bagunça que ficou para trás que precisa ser arrumada. Eu tenho certeza que nesses dias, muito do nosso emocional, muito das nossas atitudes, muito dos nossos pensamentos ficaram bagunçados. E essa série é sobre isso, é para que eu e você, nós possamos nos organizar de novo, a pegar essa bagunça agora, reorganizar, para nós podermos voltar para o normal daquilo que Deus está nos propondo. Nós estamos falando muito sobre o novo normal, nós não sabemos ainda o que vai ser esse novo normal, ou se vamos voltar ao normal. O que nós sabemos é que Deus, Ele está nos propondo agora uma nova possibilidade de vivermos, de levar a mensagem do Evangelho, e independente de como a vida vai se manter ou como ela vai continuar, nós sabemos que Deus está cuidando de mim e de você. Então,
Nós estamos aí aproximadamente há praticamente 6 meses, né, vivendo esse momento, esse conflito, essa pandemia. Nós estamos crendo que estamos próximos do final. Você que está ansioso para poder retornar às celebrações presenciais, eu peço que você aguarde. Nós já estamos pensando, estudando, planejando, nos reunindo para organizar tudo isso. Então, muito em breve nós vamos ter boas notícias sobre isso. Mas antes de tudo isso, muito mais importante até mesmo do que você estar dentro desse salão, é importante você estar com a sua vida organizada. E é sobre isso que nós temos que falar agora nesses dias. Nós temos que arrumar essa bagunça que foi gerada na nossa vida. Nós temos que renovar as nossas forças em Deus e prosseguir. Colossenses capítulo 2, versículo 5, a parte B diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, Deus ele deseja que a sua vida esteja em ordem e firme em Cristo. Então esse é o desejo de Deus para nós, né? E nós não temos nada a ganhar com uma vida bagunçada. Eu e você, nós não temos nada a ganhar com uma vida totalmente bagunçada. Nós só temos a perder. Então, dentro dessa série de mensagens, a ideia que eu quero convidar você é você permitir que Jesus possa organizar a sua vida. E eu e você, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem em 2 áreas distintas. A primeira delas, a vida interior, ou seja, o nosso eu, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, e eu sei que você deve ter inúmeras dúvidas na sua vida, os questionamentos que surgem na nossa mente, os traumas, as dores, as alegrias nossas, as tristezas, os medos e os sonhos que nós temos. Uma outra área que nós precisamos colocar em ordem é a nossa vida exterior, ou seja, é o nosso casamento, os relacionamentos que nós temos, nossos filhos, trabalhos, estudos, carreira, a saúde, também o ministério nosso. Ou seja, Deus ele deseja que eu e você possamos organizar esse mundo exterior. E eu quero dizer uma coisa para você: tenha certeza que Deus ele vai nos auxiliar nesse desafio. Não é fácil, mas eu tenho certeza que através de Jesus nós vamos conseguir passar por isso. Ou seja, você não vai estar bem por fora se você não estiver bem por dentro, e vice-versa. Não tem como, nós precisamos estar realmente alinhados para que nós possamos estar dentro do propósito e da vontade de Deus. E essa mensagem, ela tem o tema chamado aqui, arrumando a bagunça gerada pelo medo. Há um versículo muito interessante aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Há um outro versículo em Provérbios capítulo 3, do versículo 25 a 26, que diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Tem uma frase muito legal do Mark Twain, que ele diz algo interessante. Ele diz que coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio sobre ele. Eu tenho certeza que eu e você, em algum momento da vida, nós vivemos alguns períodos, algumas crises com medo. Medo de avançar em alguma área da vida, medo de investir num relacionamento, medo de dar um passo de fé numa área profissional, medo de começar novos projetos, de fazer uma viagem, de tirar umas férias, de fazer uma mudança drástica profissional. Eu tenho certeza que você já passou por algo assim, mas a questão aqui muito interessante que o Mark Twain nos propõe é nós termos coragem sobre isso, porque não quer dizer que a coragem é a ausência do medo, ou seja, que ele não vai existir, mas é o domínio sobre esse medo. E o Max Lucado, ele também fala algo interessante. Ele fala que todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem a sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixem que elas o dominem. O nosso Pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o livro sobre o seu tratamento.
podemos confiar nele. Tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, ainda não é o fim. Glória a Deus por isso, porque se ainda não deu certo, tenha certeza que Deus, ele está cuidando de você. Ainda não é o fim, você não precisa ter medo. Ele vai guiar você e você vai poder caminhar por lugares abençoados. Ele tem propósitos na sua vida e isso vai se cumprir em nome de Jesus. Salmo 118, versículo 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? E há alguns níveis de medo que é importante nós compreendermos essa mensagem. Nós temos o medo leve, por exemplo, que é a apreensão. Nós temos o medo moderado, que ele é a preocupação. Nós temos o medo constante, que é a ansiedade, o medo intenso, que é o pavor, e o medo insuportável, que gera o pânico, que gera realmente esse medo insuportável. E segundo o Craig Massey, ele diz algo interessante. Ele diz que existem 6 categorias de medo presentes nos humanos: o medo da pobreza, o medo de crítica, o medo de perda do amor, de doença, da velhice e da morte. Eu tenho certeza que eu e você, nós já passamos por isso. O medo da velhice eu acho que acontece com todos. A gente tem o medo de ficar mais velho. A cada aniversário que vai surgindo, a gente vai, celebrando menos, a gente bate menos palma na festinha, porque a gente já fica preocupado assim: nossa, eu não completei mais um ano, quer dizer, sou mais próximo da morte. Tem pessoas que estão desesperadas com isso. As pessoas que têm medo, de doença, que qualquer coisa, nesse período da pandemia, se desse um espirro, falava: pronto, eu fui afetado pelo vírus, eu vou morrer. Pessoas que ficavam desesperadas com isso. Da crítica, que você faz de repente uma postagem na sua rede social, alguém vem e fala assim: eu não concordo com isso. Pronto, você passa mal, você fica com medo do que vai acontecer, da exposição daquela postagem, ou da foto que você postou e as pessoas foram lá e te criticaram, e as pessoas acabam criando medo da pobreza, Você de repente num momento que passa por uma crise financeira, uma dificuldade, você talvez tenha uma dificuldade em pagar uma conta e você já se imagina debaixo de uma ponte, pedindo esmolas, você já fica desesperado. São medos que nós, seres humanos, acabamos por ter em alguns momentos da nossa vida. Mas no geral, há 2 tipos de medo, e é importante nós aprendermos isso. É o medo normal, que é um mecanismo de defesa do ser humano. Isso acaba sendo um medo normal, que é dado por Deus para que a gente possa usar de sabedoria e proteção do inesperado, sabe? Eu posso dizer que é um instinto de sobrevivência para nós, desde que não ultrapasse os limites da razão. Isso é o medo, seria aquele medo normal, aquele medo que você tem, eu vou comprar um imóvel, será que eu compro ou não compro? E aí você tem aquele certo receio, aquele medo, mas você faz ali os cálculos, você racionaliza, você vê e fala: não, isso eu posso fazer. De repente uma viagem que você está calculando ali alguns detalhes, e aí você tem um certo medo, fala: mas se eu fizer, será que vai dar certo? Tal, mas você se programa, e ou você faz, ou você acaba abrindo mão, mas de forma coerente. É aquele medo normal. Mas há o medo anormal, que ele é um resultado do desequilíbrio entre o medo e a razão. É onde você já não consegue mais raciocinar, você não consegue mais ser racional num momento de decisões. E eu não estou aqui dizendo de ser racional, de não crer em Deus. Eu não estou aqui dizendo da racionalização da fé, não é sobre isso. O que eu estou dizendo é de nós pensarmos. Eu gosto muito daquilo que John Stott nos propõe, que crer também é pensar. Nós precisamos usar o nosso pensamento para tomar decisões. Nós não podemos simplesmente agir pelo instinto, dizer assim: eu senti e vou fazer algo. Eu senti algo no meu coração e é a hora de eu fazer isso. Eu aliás, me preocupo muito com isso, quando alguém fala assim: eu senti algo no meu coração, porque eu olho para a palavra de Deus e a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então eu tomo muito cuidado com essas coisas, você sabe disso, quem me conhece sabe. Eu tomo muito cuidado de colocar a emoção à frente da razão. Então eu entendo que crer também é pensar, então nós precisamos pensar, e o medo anormal, ele é o resultado do desequilíbrio entre o medo e a razão. É quando você já não tem mais controle sobre as coisas, você já não consegue mais raciocinar. Eu tenho um medo constante, que é o medo de avião. Eu tenho medo de pegar um voo e ir para outros lugares. Apesar de ter muita vontade de viajar, eu gostaria de conhecer o mundo inteiro, se possível, mas todas as vezes que fala do avião ou que eu estou dentro do aeroporto, o medo começa a vir. E é um medo que muitas vezes se torna um medo anormal, porque dentro do contexto da razão, nós sabemos que existe ali um
piloto, que existe uma pessoa profissional ali que estudou para aquilo, existe um mecanismo dentro daquele avião totalmente profissional, de última geração, que pode nos levar a outro lugar com tranquilidade. Há estudos comprovados que o avião ele é muito mais seguro, por exemplo, do que um carro, porque o carro eu tenho domínio. É interessante que quando nós temos o domínio na mão, nós nos sentimos mais confiantes e nos sentimos com menos medo. É muito comum você ver alguém que dirige, pegar o seu carro e falar, pode ficar tranquilo, eu domino essa máquina aqui. E essa pessoa acelera, ela pega a pista, ela corta os carros ali e ela faz tudo o que pode ser feito, porque ela diz que tem o controle. E a grande real é que, na verdade, é muito mais perigoso o controle estar nas nossas mãos, por exemplo, do que como um avião, que já tem tudo ali na sua plataforma digital, tudo colocado e tal. Óbvio, pode acontecer acidentes? Pode, mas pode acontecer acidentes com tudo, com moto, com bicicleta, a pé você pode sofrer um acidente. O ponto é que muitas vezes eu tinha e às vezes eu luto contra esse medo anormal, que é um desequilíbrio realmente, porque eu fico pensando, esse talvez vai ser meu último voo. E ali a minha religiosidade bate, eu começo a orar, pedir perdão pelos pecados lá de quando eu tinha 5, 6 anos, e aí eu começo a rever as coisas, falar, se esse for meu último voo, Senhor, me leva com o Senhor, e de repente eu chego no lugar e tudo acontece normal, eu volto para casa e tudo acaba, tudo aquilo já estava tudo certo. Você já passou por algum momento assim na sua vida, um medo anormal, alguma coisa que você fala assim, vai dar tudo errado, e depois você percebe que Deus estava cuidando? Sabe, dentro desse contexto que eu falei, desse exemplo, me surge aqui um pensamento. Você percebe que muitas vezes nós ficamos mais tranquilos quando nós estamos no controle, e ficamos mais, permitimos o medo aflorar em nós quando nós não estamos no controle? Talvez hoje nós precisamos compreender que quando as coisas estão na mão de Deus, nós deveríamos abandonar o medo. Porque quando nós estamos no controle, aí sim mora o perigo. Talvez hoje é dia de você abandonar esse medo que está dentro de você e permitir que Deus possa cuidar da sua vida por completo. E o que o medo pode causar em nós, né? Nós podemos conferir aqui uma reação negativa dos 10 espias após eles avaliarem Canaã, né? A terra prometida por Deus a Israel. Vamos lá para Números, capítulo 13, do versículo 31 ao 32. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de recolhimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Olha como o medo pode destruir um propósito de Deus sobre as nossas vidas. E o medo, ele pode fazer com que a gente desista dos planos de Deus, com que a gente desanime as pessoas ao nosso redor. Sabe, o medo que entra sobre nós, a gente começa a compartilhar com as pessoas vão ficando desanimadas. O medo pode fazer com que a gente esqueça do cuidado e da grandeza de Deus. O medo pode fazer com que a gente sofra com opressões espirituais, com que a gente fique preso a mentiras realmente do inimigo contra as nossas vidas, e que a gente seja desobediente. Sim, seja desobediente com a vontade de Deus. O pastor Bill Johnson, ele fala algo interessante aqui sobre esse contexto. Ele fala assim, a visão que os israelitas e os 10 espias tinham da promessa foi substituída por uma visão de gigantes. Ver qualquer parte da nossa vida, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, sem Deus no centro, é ver como uma mentira. Então fica aqui uma pergunta para nós, como nós podemos arrumar essa bagunça gerada pelo medo? Se você reconhece que a sua vida hoje, que você tem algum medo, que você dentro desse contexto, dessa pandemia, de tudo que você viveu nesses dias, você permitiu que o medo crescesse na tua vida, eu gostaria de dar alguns conselhos práticos para você no dia de hoje. E o primeiro, o que nós podemos fazer então? Reconheça as origens dos seus medos e converse com pessoas maduras na fé. Reconheça a origem dos seus medos e converse com pessoas maduras na fé. Olha o que fala Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa
e eficaz. Ou seja, o que eu quero te desafiar aqui no dia de hoje é você entender a origem do seu medo, realmente a ir fundo nisso, entender da onde surgiu esse medo, qual é a origem desse mal, e você pode pedir a Deus para que Ele revele a fonte desse seu medo, sabe, para que você possa trazer à memória aonde começou tudo isso. Eu não estou pedindo para você fazer uma regressão espiritual, não é nada disso, eu não creio nisso, mas é você pedir a Deus realmente aonde você iniciou esse processo de medo, e tentar lembrar da onde começou tudo isso. Muitas vezes você hoje é alguém que tem medo de ser um profissional melhor, de ser alguém melhor no trabalho, porque um dia lá atrás alguém falou para você que você não ia conseguir. Eu me lembro de uma história muito interessante que aconteceu comigo, um pouco depois da minha adolescência. Eu já estava ali me tornando maior de idade, próximo ali dos 18 anos, eu não lembro se eu já tinha 18 anos ou não, mas eu me lembro que eu andava com alguns amigos e todos eles eram músicos, todos eles tocavam tal, e eu também tocava, só que eu era aquele amigo, o pobre de Maré de Si, sabe, aquele que estava ali sempre emprestando a guitarra dos outros, estava ali emprestando o violão para poder tocar, e todos eles ali com grandes instrumentos, com amplificadores, com todas aquelas coisas, e eu ia na casa deles e falava assim, eu posso ir lá e tal, e eu ia na casa daqueles amigos, e eles marcavam aquelas rodadas de videogame. Na sua geração agora atual, você joga online, você coloca simplesmente um fone de ouvido e você joga com seus amigos à distância. Na nossa época não, na nossa época nós tínhamos uma TV de 14 polegadas que era dividida em 4 ali no videogame, e nós jogávamos entre amigos. Era muito mais legal do que agora, você pode ter certeza disso. E ali nós comíamos, nós comprávamos pipoca, bolacha e tal. Eu era aquele que eu aparecia ali para comer junto com os amigos, tá? Vou ser bem sincero, eu não comprava muito, que vai que algum deles está assistindo, eles vão falar que é mentira. Mas eu ia lá para comer mesmo, para curtir, mas enquanto eles estavam jogando, eu não me preocupava muito com jogos de videogame, não sou bom em videogame. Eu pegava ali o instrumento, a guitarra e tal, para tocar, para estudar um pouco de música. Naquela época era um sonho ser um guitarrista, eu queria ser do meio do rock, queria ser uma grande estrela do rock, e eu queria estudar sobre tudo isso. E aí, numa época, eu comecei a ensaiar com alguns amigos, e eu me lembro de um rapaz que um dia ele chegou e ele falou para outros amigos nossos, e ele falou assim, o Mateus, ele nunca vai ser ninguém, ele nunca vai ser alguém no meio da música, porque ele é pobre, e ele não vai conseguir fazer nada, porque ele não tem dinheiro, e ele não vai conseguir ser alguém. E eu lembro que essa mensagem chegou até mim, e isso me gerou um medo, porque eu falei, realmente eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir comprar um instrumento, eu não vou conseguir fazer as coisas. Mas eu tinha duas opções naquela época. Eu poderia aceitar isso e desistir da música, ou eu poderia bater de frente com aquele conceito que ele me propôs e realmente ir atrás de tudo isso. Eu me lembro que lá na frente, passado alguns anos, eu estava num show da minha banda que eu tocava na época, e eu estava dentro, era um bar de shows, de eventos, e eu estava no palco tocando, e naquele dia eu estava estreando a guitarra que eu sonhava, que eu almejava comprar, e era uma guitarra muito cara, era uma guitarra muito legal, e eu me lembro que eu fui para São Paulo para buscar aquela guitarra, e assim, era aquela guitarra que todo mundo falava assim, essa guitarra, todo mundo, os caras bons têm que ter essa guitarra, e eu falei, então eu vou atrás dessa guitarra, e eu consegui comprar ela, e eu me lembro que naquele show eu estava tocando com aquela guitarra, e de repente eu olho ao lado do palco, e aquela mesma pessoa que falou aquilo para mim estava me assistindo tocar. Eu não estou aqui dizendo isso, não foi uma ideia de vingança, eu não quero propor aqui, agora você me viu no palco, não estou falando da música da Damares, não é nada sobre isso, tá? Não creio nisso, não creio na vingança, mas o ponto é que eu poderia ter acreditado naquela ideia que eu não seria alguém, que eu não conseguiria, e a minha vida não iria para frente naquilo que eu estava sonhando. O que eu quero desafiar você no dia de hoje é a rever conceitos, porque talvez palavras foram lançadas sobre a tua vida que você não iria conseguir, que você não daria certo, que você seria excluído de repente de um hall de amigos, que você não daria certo na sua área profissional. E o que eu quero dizer para você hoje é que se Deus tem algo para você, isso pode acontecer e vai acontecer sobre a tua vida, porque não é uma pessoa falando, não é um amigo como esse falando, mas é Deus falando para você que vai acontecer. Então eu quero desafiar e motivar você a crer que se você hoje tem medo de agir, de ir à frente em alguma área da sua vida,
Deus está te chamando hoje para você arrumar essa bagunça da sua vida e tirar o medo para fora e crer nele, porque ele pode fazer. Primeira coisa, então, reconheça a origem do seu medo. Converse com pessoas maduras na fé. Ore com pessoas, ore com amigos, procure pessoas que podem te ajudar nesse momento. Uma máxima nesse processo terapêutico do Espírito Santo é que quando nós abrimos o nosso coração, nós somos curados. E esse é um processo terapêutico do Espírito Santo que ele faz na nossa vida, porque quando nós abrimos nosso coração para alguém, quando nós conversamos com um amigo, com um pastor, com um líder, com uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja íntegra e que tenha o caráter realmente renovado em Deus, ele traz cura. Pastor Erwin McManus, ele diz algo muito interessante. Ele diz: o seu melhor futuro está esperando nos seus relacionamentos mais profundos. Ou seja, expor a luz sempre traz possibilidades de cura. Ou seja, a luz, ela dissipa as trevas. Guarde isso hoje em nome de Jesus. Ela dissipa as trevas da alma, ela tira isso de nós. E nós precisamos trocar essas mentiras que foram geradas pelo medo, pelas verdades do reino, pelas verdades do que Deus falou para nós. João 8,32 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Chuck Pierce, ele diz algo interessante. Ele fala: pare de pensar em cenários de ficção e responda pela fé, de modo que a emoção do medo não o detenha. Quando Deus entra no nosso tempo e fala com você, a fé entra no seu meio ambiente e atmosfera, e o medo tem que fugir. Creia nisso hoje, o medo tem que fugir da tua vida. Hoje é dia de você acreditar nas palavras de Deus sobre a tua vida e seguir em frente. Segunda coisa que nós podemos fazer com a bagunça gerada pelo medo: o que fazer? Oponha-se aos espíritos malignos que geram confusão interior. Oponha-se aos espíritos malignos que geram confusão interior. Olha o que fala 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pastor Carlito Paz, ele fala que o medo é um espírito. Ou seja, a ansiedade, ela é uma porta para que o espírito do medo ele possa agir. Eu não estou dizendo aqui que existem categorias de espíritos, eu não estou aqui querendo dar nome a demônios, nada disso, mas há esse espírito de medo que entra sobre nós, que nós permitimos, essa sensação, se nós podemos dizer assim, de medo que entra sobre a nossa vida, e nós deixamos isso acontecer, e nós vamos nos perdendo sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, o que nós precisamos aqui é transformar os receios da vida em oração e confiança em Deus. É um antídoto contra essa opressão causada pelo medo. Guarde uma coisa hoje em nome de Jesus: o quanto antes você optar por crer diante das incertezas, maiores chances de conter as investidas do diabo na sua mente e emoções. A melhor opção para nós cristãos é crer. Então eu quero convidar você hoje a crer. Creia que Deus está cuidando de você. Terceira coisa e penúltima que nós podemos fazer para arrumar essa bagunça gerada pelo medo: confie que Deus, Pai, será seu protetor e provedor no futuro. Confie que o Deus Pai será protetor e provedor no futuro. Olha o que fala Jeremias 29, versículo 11 ao 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus hoje deseja que você o procure. Sabe, nessa pandemia eu vi que muitas pessoas abriram mão de orar e buscar a Deus. Simplesmente esquecemos e começamos a agir por conta própria, para fazer aquilo que nós achamos melhor, fazer aquilo que nós entendemos como o certo. E Deus está nos chamando nesse momento, nesse mês. Esse mês é o mês que nós comemoramos a independência do nosso país.
mas esse também pode ser um mês que você pode assumir a sua total dependência de Deus. Esse é o mês, o dia que Deus preparou para você assumir a sua total dependência e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Só através do Senhor eu sei qual é a melhor vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu quero estar no centro da Tua vontade. Hoje é dia de você fazer uma oração como esta. Abacuque 3, do versículo 17 ao 18 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pastor Stephen Furtick, ele diz algo muito legal, e ele diz: no fim das contas, a mensagem que a cruz nos traz não é de derrota, mas de vitória. Podemos perder algumas batalhas no caminho, mas no final a guerra será ganha em nosso favor. Somos participantes da vitória que Jesus já assegurou. Glória a Deus por isso. Jesus já assegurou a vitória na tua vida, e é importante você crer nisso. Deus não quer que você viva com medo. Deus não quer que você viva impaciente. Deus não quer que você viva sendo afrontado por palavras negativas sobre a tua vida. Deus quer que você viva o sonho e o plano dele sobre a tua vida. Creia nisso hoje, em nome de Jesus. E por último, para nós podermos orar, para nós podermos arrumar essa bagunça gerada pelo medo, nós precisamos pedir ao Espírito Santo fé para viver bem o hoje e cumprir com as nossas responsabilidades. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo fé para viver bem o hoje e cumprir com as nossas responsabilidades. Olha que fala o Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse é o grande problema que nós temos de lidar com as nossas emoções. Nós temos o problema de nós lidarmos com as nossas emoções e nós vamos colocando o medo à frente das coisas, ou nós queremos fazer tudo do nosso jeito, colocamos a ansiedade, colocamos tudo que vai aflorando dentro de nós. E sabe, o Augusto Cury, ele fala algo legal, ele fala assim: você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções. Hoje é dia de você abrir mão disso. Talvez você é alguém que deu um cartão de crédito ilimitado para suas emoções e você está aí comprando do medo, adquirindo o medo, cada vez mais trazendo medo para a tua casa, para a sua vida espiritual, para o seu casamento, para a sua família. Você permitiu que o medo entrasse na tua empresa, você permitiu que o medo entrasse nos teus negócios, e hoje você não consegue dar um passo. Você olha para a pandemia hoje e você diz assim: agora não tem mais jeito, agora acabou tudo. Ei, eu quero dizer algo para você: não acabou, porque ainda não é o fim. Deus tem o melhor e Ele vai ajudar você a sair desse problema, mas para isso, você precisa assumir hoje que você está vivendo uma vida de medo. Você precisa assumir hoje que o medo entrou sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, sobre as decisões que você tinha sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida profissional, relacional, ministerial. E hoje você precisa assumir isso. Deus, eu não quero viver mais com esse medo. Eu quero viver a tua vontade. E mesmo que as coisas não estejam nas minhas mãos, como aquele voo que eu disse que eu tenho medo, eu confio no Senhor, porque o Senhor está à frente. E eu tenho certeza que se as coisas estivessem nas minhas mãos, elas dariam errado. Hoje é dia de você abrir as tuas mãos e dizer: eu não quero mais segurar o que me atrapalha. Eu quero colocar nas mãos do Senhor e não ter medo, porque Ele está cuidando. O meu convite para você hoje é que você possa colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que gera medo, confusão sobre a tua vida. Tire das suas mãos, porque eu e você somos limitados e nós não vamos ter força para resolver aquilo que só Deus pode fazer por nós.
E Ele está aqui nesse momento, Ele está aí na tua casa, Ele está nesse momento querendo nos ajudar, nos impulsionar a viver uma vida melhor, uma vida sem essa bagunça gerada pelo medo, mas uma vida transformada. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, porque através da tua palavra nós somos confrontados e desafiados a vencer o medo. Nós entendemos, ó Pai, que somos limitados e que nós dependemos da graça, do Teu amor, das Tuas mãos poderosas. E eu oro, Deus, para que o Senhor alcance aqueles que estão nesse momento vivendo momentos de medo, ó Pai. Que nessa bagunça, nesse período, Senhor, que nós estamos vivendo do mundo, pessoas que foram alcançadas pelo medo, que foram seduzidas por palavras negativas, por palavras contrárias sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os sonhos, Senhor, dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que elas possam, ó Deus, ouvir a Tua voz, sentir o Teu Espírito Santo nos tocando nesse momento, para que elas possam, ó Deus, reverter essa situação, vencer o medo e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu oro para que elas possam reconhecer a Tua soberania, reconhecer que o Senhor é um Deus que cuida de tudo e que o medo não precisa fazer parte das nossas vidas, que no meio dessa bagunça nós possamos começar a arrumar agora as nossas vidas e o medo não venha fazer parte dessa nova fase da nossa vida. É o que eu oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando de cada um que nos ouve nesse momento, nos assiste nesse momento essa mensagem. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você no dia de hoje e lembre-se disso, você não precisa viver com medo. Deus é com você. Arrume hoje essa bagunça gerada pelo medo e que você possa ter grandes testemunhos sobre a tua vida no dia de hoje, nesta semana. E essa é só a primeira mensagem dessa série. Tem muita coisa que Deus vai trabalhar em nós. Se prepare que toda essa bagunça que você está vivendo vai ser organizada por Ele, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até mais. Tchau.